comediantes, como fez o norteador, né, para o nosso jornal. E aqui na capa a gente colocou, segundo estudo, psicose é mais suscetível em atores comediantes. E aqui a gente trouxe uma pequena história que a gente achou muito interessante, que eu vou ler para vocês. Ouvi uma piada uma vez? Um homem vai ao médico, diz que está deprimido. Diz que a vida parece dura e cruel. Conta que se sente só num mundo ameaçador, onde o que se anuncia é vago e incerto. O médico diz: o tratamento é simples. O grande palhaço Pagliacci está na cidade. Assista ao espetáculo, isso deve animá-lo. O homem se desfaz em lágrimas e diz: mas doutor, eu sou o Pagliacci. Então a gente pode perceber que a psicose ela pode estar naquelas pessoas que mais assim, se aparentam estar bem, felizes, né? E que isso precisa ser observado. Então, assim, o que resumimos da notícia é o seguinte: interpretar é uma arte. Homens e mulheres se dedicam em criar e vivenciar personagens, épocas distantes em histórias magníficas. Mas a revista norte-americana Science American divulgou um estudo realizado com atores e atrizes que apontam a maior incidência de casos de psicoses. A psicose é um estado mental patológico caracterizado pela perda de contato do indivíduo com a realidade, que passa a apresentar comportamento antissocial. Então, as causas da psicose ainda são um mistério, mesmo dentro da comunidade científica. Mas o mais provável, segundo os pesquisadores, é que a doença seja uma interação de fatores sociais e biológicos, além do uso abusivo de álcool e drogas, que também auxiliam o efeito em cascata. Entre os mais variados sintomas se destacam o pensamento confuso, delírios, alterações de sentimentos, alucinações e comportamento alterado. Isso. Epidemiologia. Você? Epi. Bom, a epidemiologia da psicose, a gente não encontrou especificamente muitos estudos relacionados, apesar também do tempo ser pouco, não deu tempo da gente achar muita coisa, mas tem muitos estudos que falam das síndromes psicoses isoladas, esquizofrenia, os tipos de esquizofrenia. Aí tem os artigos que analisam a prevalência de cada tipo de síndrome. Aí a gente trouxe 4 estudos. O primeiro que a gente trouxe foi o mais antigo, que fala da prevalência das doenças mentais em Salvador, 77. Aí depois, pra gente ver, um de 2008. Então, esse 77 é a prevalência por doença mental específica por sexo na cidade de Salvador. Numa população de 837 mulheres, 3 mulheres foram acometidas por síndromes psicóticas. E entre 694 homens, 8 homens foram acometidos. Então a gente vê que antigamente a prevalência era baixa das síndromes psicóticas. O outro estudo mostra a prevalência dos transtornos mentais na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. E ele tem uma população do estudo de 754 pessoas e mostra que 7 pessoas foram acometidas por transtornos psicóticos. O outro estudo são quantas pessoas? Então, isso eu ia falar. Apesar de ser baixo, continua baixo o número, porque no outro estudo, 3 mulheres e 8 homens. 3 mulheres em 837 e 8 homens em 694. Então é diferente da epidemiologia do transtorno de humor, por exemplo. É mais muito mais prevalente.
Isso. Aí aqui fala já especificamente da esquizofrenia, que no mundo, das 10 principais causas de incapacitação, 7,1% são por esquizofrenia. E eu acho um índice alto, né? 7,1%, ó, 13% das incapacitações, alcoolismo 7,1%, esquizofrenia 4%, transtorno bipolar 3,3% e transtorno obsessivo compulsivo 2,8%. Desses 15%, desses 3%. 3% do mundo? 3% do mundo. 3% do mundo. No mundo. É uma taxa bem alta, né? Primeiro vem o alcoolismo, depois a esquizofrenia. E a outra são específico da epilepsia associada ao transtorno psicótico. Aí a pesquisa total, a população é de 1,8 milhões de pessoas, dentre elas, aproximadamente entre 8% e 10% possuem epilepsia. Desses 8% e 10%, 0,5% e 0,7% da população geral tem psicose. Aí aqui fala, isso eleva ainda mais quando avalia paciente com epilepsia refratária. Quando a epilepsia é refratária, a psicose aumenta entre 8% e 27%. E você falou aqui fala que a esquizofrenia é um dos principais transtornos mentais e acomete 1% da população jovem entre os 15 e 35 anos de idade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é a terceira causa de perda da qualidade de vida entre 15 e 44 anos, considerando todas as doenças. Ontem a gente falou do transtorno de humor, quantos por cento da população? Qual que é a idade média? 25 a 35. 25 a 30. E da esquizofrenia? 15, 35. Então, geralmente a esquizofrenia, ela vai apresentar muito mais jovem, né? O que vai fazer, porque é o perfil da doença, né, das síndromes psicóticas. Ele vai apresentar muito mais cedo, então ela incapacita muito antes, né, minha gente? Tem um monte de jovens aposentados, de 20 e poucos anos aposentados por esquizofrenia. Não, pergunta. A questão do trabalho de 1977, ele tem credibilidade igual. Porque em 1977 a gente sabe que o período histórico de saúde mental era muito, muito diferente do que a gente tem visão de hoje em dia. Na verdade, se eles não foram ver lá dentro do hospício, a maioria daqueles que apresentavam transtorno psicótico estava no hospício, né? Não estava na sociedade. Isso. Começando por aí. Aí, para a gente ver qual é a importância, o valor desse estudo, para a gente poder comparar com o de hoje, tem que ver como é que eles criaram essa população. Como é que foi feita a amostragem. Tem sua credibilidade, mas precisa ser avaliado. Pode ter, com certeza, questão comparativa. É porque Mas depende muito de qual foi a amostra que eles usaram, né? Como foi a seleção da amostra. Não é só o número, mas como foi feita a amostra. Ah, tá. Não foi escolha mesmo. Como foi a escolha. Porque não tinha cabo, não tinha nada para direcionar toda a gente de saúde mental. E o doente esquizofrênico não vivia em sociedade, né? Só lá nessa praticamente. época. Fatores etiológicos. Então, boa tarde. Nosso tema foi os fatores psicológicos, então a notícia é etiológicos, então a notícia seria psicoses. De quem é a culpa? É a chamada da Que é a chamada da notícia. Aí o corpo da notícia vem. Dentre os principais vilões da psicose, algumas pesquisas apontam que o uso de drogas e medicamentos, como o exemplo que a professora citou, ranitidina, os fatores genéticos, como parentesco em primeiro grau, fatores biológicos, neurotransmissores, serotonina, dopamina, né, que são muito conhecidos, fatores psicossociais e ambientais, e até mesmo as infecções que provocam alterações neuropatológicas, influenciam no surgimento desses sinais e sintomas das psicoses. Então, respondendo ao título da pergunta, a gente não acha um vilão, mas tem vários fatores que vão influenciar nisso. Então, a gente coloca até. Então, vamos ficar atentos às novas pesquisas, às novas descobertas.
Porque acaba que a psicose ela é multifatorial, ela não tem só um vilão. Aí para fazer pesquisa é complicado porque não tem um artigo que fala dos sinais e sintomas da psicose geral. Ele sempre vai falar específico em alguma área, ou na esquizofrenia, ou na depressão com característica psicótica, ou na depressão corporal. Então, assim, não tem um geral, então sempre vai ser específico e eles se comunicam. Aí a gente pegou os que apareceram em todos e colocou como os vilões. Sintetizou. Então, turma, em resumo, quais são os fatores etiológicos que a gente consegue, para hipóteses, né, etiológicas do transtorno psicótico? Pode ser fator biológico mesmo, congênito, a pessoa genético, né? Ambiental, o ambiente vai influenciar muito, também hábitos de vida, abuso de substâncias, essas coisas assim. Então, e a gente tem que Não, lembrar de tudo, né? abuso de substância entra no ambiental, mas é mais específico no abuso de substância. Mas, E cara, às isso é uma vezes não é dúvida que só- eu tenho. Abuso de substâncias, né, de drogas e tal, mas também causado por substâncias, por uso de algumas substâncias. Ah, Como alguns medicamentos, como ela deu o exemplo da ranitidina. Vocês conhecem ranitidina, né? Ranitidina pode ter psicose. Ranitidina não é usada em paciente que foi induzido por benzodiazepínico, dormonide, que está induzido ao coma, não é utilizado. Por isso que a gente usa o omeprazol, porque a ranitidina é bem mais barata. Mas usa o omeprazol por quê? Porque o paciente vai sair do coma induzido com delírio. E a ranitidina é uma Karine, no caso, igual o Laura falou, o abuso de drogas, não tem que ser necessariamente um abuso, tem? Dependendo do organismo da pessoa, o uso pode gerar o sintoma psicótico, por exemplo, o organismo dela tem uma reação que às vezes ele não usa muito, não é abusivo. mas ele usa prolongado. Ser fraco. Mas ele O que é o uso prejudicial de droga? É o uso abusivo ou o uso prolongado? embaixo quantidade. Tem gente que fuma maconha, mas fuma todo dia. Pode ter um Isso é abuso. déficit de... Isso não é abuso, é uso prolongado. Né, que pode causar algumas coisas, né? Cerebrais que vai levar a psicose. Algumas lesões cerebrais que levam a psicose. Atraso de sinapse, né? De sinais que vai causar Alteração psicose. neurológica. Alteração. Vocês não iam comentar dessa notícia da maconha, não? qual? Então vamos comentar a notícia da maconha. Quer que eu leia aqui? Quero que vocês quiserem comentar e fazer a reflexão crítica aí. Mas aqui, sabe aquela parte que a gente estava olhando, eu tirei para não ficar muito grande. Aqui está falando um pouquinho do comprometimento do cérebro, né? A questão do uso da maconha. Foi um estudo publicado na revista PNAS, mostra que na idade adulta o consumo crônico de maconha, 4 vezes por semana ao longo de 8 anos, provoca danos estruturais. Que a área mais afetada é o córtex órbito-frontal, região responsável pela capacidade de escolha, de motivação e de tomada de decisão. O que acontece? Com a morte e ou a ineficiência dos neurônios, há uma redução na densidade do tecido cerebral. Para compensar a perda neural, aumenta a velocidade das sinapses, a comunicação entre os neurônios. Essa tentativa de compensação, no entanto, não consegue se equiparar às conexões de um cérebro saudável. As consequências para o uso na prática: redução na capacidade de tomada de decisão, perda do poder de crítica, aumento da impulsividade e diminuição da capacidade de organização. E as psicoses, né? E as psicoses, né? A pessoa pode É ter uma com consequência. sintomas psicóticos, né? De alucinação, de delírio. A maconha em si já tá umas ondas erradas, assim, que às vezes você vê uns trem estranhos. Mas a gente não está falando de psicose no efeito da droga, da Sim. substância psicoativa, mas como consequência do uso. Ai, Do uso abusivo ou do uso prolongado. Até que fala, né, que é usar 4 vezes por semana ao longo de 8 anos. Eu não sabe pesquisa. 4 vezes por semana durante 8 anos. Deus. Uma vez por Queria semana. usar uns brother aí, gente. Quem já usa por uns 4, aí só usa mais 3 quando for completar os 8. É verdade. Ei, nós vamos falar de Próximo macho. capítulo na próxima aula. Nós ficamos responsáveis por falar da esquizofrenia,
seus subtipos. Então, a esquizofrenia. O diagnóstico dela é fundamentado na observação e na descrição do paciente. Através da descrição das alucinações, dos delírios, das características que cada um adquire. E para ser diagnosticado, ele tem que ter 2 dos 5 sinais e sintomas e devem estar presentes durante no mínimo 1 mês. Os 5 sinais e sintomas são alucinações, delírios, comportamento desorganizado, discurso desorganizado e sintomas negativos. Então, desses 5, a pessoa tem que estar presente 2 desses sintomas durante no mínimo 1 mês. Ficou bonito. Então, esses são os critérios diagnósticos do DMS. Então, eles são 6. O primeiro é sinais característicos. A pessoa tem que ter no mínimo 2 quesitos, por num período no mínimo de 1 mês, que é delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento acentuado desorganizado ou sintomas negativos. Outro critério, disfunção social ocupacional, que é uma porção significativa do tempo dela, desde o início da perturbação ou mais áreas importantes do funcionamento, tais como durante o trabalho. Duração, sinais contínuos da perturbação persiste pelo menos 6 meses. Exclusão da substância, condição médica geral, que significa a perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos diretos de uma substância, igual uso abusivo de drogas ou só medicamentos, ou também uma condição médica, e exclusão do tratamento esquizoafetivo e transtorno de humor, e relação de um transtorno global de desenvolvimento, que pode ser junto com um autista, né, ou... isso também. O que foi, Luciana? Quer falar Bela alguma tá coisa? Ela falou que ela não vai conseguir falar o dela. Elas não vão dar muito conversar. Não adianta você forçar. É porque eu tô falando. Não, o próximo é o Não, nosso. porque o Tem próximo nada é a ver o com dela, vocês, elas tão meninas. falando assim, eu não vou dar conta de falar o meu. Fernandinha, ó, a disfunção cognitiva. Tem nada a ver, amiga. Agora eu vou falar os subtipos da esquizofrenia. A esquizofrenia paranoide é a pessoa que possui Isso alucinações. cai mesmo, viu, gente? Isso cai mesmo na prova, viu, Rafa? Então, a esquizofrenia paranoide. As características dela são alucinações, delírios. As alucinações são principalmente auditivas. Comportamento e fala desorganizada e catatônica. Então, a pessoa ouve, né, vozes, principalmente ouvir, e possui delírios, e a maioria fica catatônica. Principalmente vozes de comando e de perseguição. Comando perseguição. O indiferenciado, então a esquizofrenia indiferenciada. Tem sintomas negativos, né? E embotamento afetivo. Embotamento afetivo é assim, a pessoa se isola, fica mais solitária. A esquizofrenia catatônica. A pessoa fica rígida, principalmente mobilidade motora, ou então, ou ela fica rígida, ou ela tem uma atividade motora excessiva. Tem o extremo negativo também. A gente colocou até o andado de robô mesmo, a imagem do robô. A pessoa fica rígida, mas ainda possui um excesso de atividade. Possui ecolalia, que é falar a última fala lá da A última pessoa. palavra. E ecoprasia, que é fazer os mesmos gestos que a pessoa. Ecopraxia. A esquizofrenia desorganizada tem uma fala e um comportamento totalmente desorganizado.
E tem o afeto embotado, que é o que eu já falei, que se isola e tudo. E uma A característica... desorganizada é chamada também de hebefrênica, tá? Que às vezes pode conhecer esse termo lá, hebefrênica. Hebefrênica. E uma característica que a desorganizado não possui, que pode ser uma das diferenças para diagnóstico, ela não possui imobilidade, que é o catatônico. Ela não tem essa característica. E a esquizofrenia residual, ela possui o embotamento afetivo, que é o isolamento, e o isolamento social também. E o que ela não possui, que pode também diferenciar no diagnóstico, ela não tem delírio, ela não tem alucinações e ela não possui ampla desorganização. E aqui a gente achou uma reportagem falando contando um pouquinho de como esses personagens estão fazendo o papel, né? Que é o esquizofrênico da novela das 9 e Como que é o nome desse menino mesmo? Paulinho Vilena. E o psicopata de dupla identidade. Bruno Gagliasso. E aí? Então eu pensei que ele falou assim, que os pacientes, o Paulinho Vilena falou assim, os pacientes não me tinham como um ser estranho, a gente gritava sem palavras sem sentido, depois ficava no estado de catotonia. Fala assim de porta-voz, lentidão mental. Ficou internado? No início da novela, né? Observar, sabe? O comportamento deles. Aí fala assim, psicopatas matam porque são inseguros, psicopatas têm controle nas mãos. Aí eu prefiro umas frases mais assim, que eles relatam. Vocês assistem essa novela aí? Já viram ele? Já. É muito interpretando? É interessante. Ele vai traduzir na pintura, né? Uhum. Depois vocês entram no site que chama Museu da Loucura, tá? Tem várias obras de arte, né? Fala dessa questão que eles começaram falando aí, da questão da comédia, mas o psicótico ele tem uma questão artística assim, muito aguçada. Então a gente vê muita coisa interessante. Nessa novela eles se aproveitam disso, né? Praticamente escravizam ele para poder vender as obras. Uhum. Agora eu tô doida pra saber. Você já viu, não? Eu vou ler. Não, é porque foi assim, ó, a gente quis tipo montar um exemplo pra vocês, sabe? Aí São montou uma outros historinha. aspectos, né, da psicose. Outros aspectos, não só dentro da esquizofrenia. Vai. Você quer começar? Eu começo. Então tá. A primeira história eu vou ler porque ficou muito interessante. Disse e justo afirmo que sua filha Rafaela seja um ser de outro planeta. O fato estranho contado pelo casal assustou todo o Brasil. Para de denunciar, eu tô gravando, volta aí. Vai de novo. Pior que ela me deu esse papel, eu falei assim, gente, mas é verdade. Eles acharam essa notícia aí. Calma. As comeram o Shrek, a cabeça Escola da menina. Tá. Ah, Vocês vão falar de qual patologia? Aquela feia. A primeira aqui Esse é o transtorno psiquiátrico compartilhado. compartilhar. É o compartilhado e vocês vão falar isso através de uma história. Mostrar como acontece o transtorno compartilhado através da história. Isso. O fato estranho contado pelo casal. Separa vocês duas. Fica de costas. Né? Não, ô Lu, senta aqui, deixa anunciar. Na hora que ela terminar, assim. Quer que outra pessoa lê, gente? Deixa eu ler. Deixa eu ler. Não, eu quero anunciar. Tá, então não olha pra mim, senhora. Bora, gente. Gente, Não tá de fora? Tá. O fato estranho contado pelo casal assustou todo o Brasil. Eles. Vai lá, Alguém tem ler? Vai lá, Sara. Vai lá, alguém mais justo. Agora eu vou. Ó, lê como se fosse uma notícia verídica, né? O fato estranho contado pelo casal assustou todo o Brasil. Eles nos receberam em sua casa, em São Paulo, nos contou
contou toda a história. Ciciane relata que certa noite, após o nascimento de sua filha Rafaela, houve um barulho estranho, vindo do quarto da pequenina. Chegando lá, avistou uma luz muito forte saindo pela janela. Ao chegar, sua filha estava no berço. Ao checar, sua filha estava no berço, percebeu que a recém-nascida havia sido trocada. No momento, ficou indignada com a aparência da criança. Ela parecia um ser de outro mundo. Roberto, ao chegar ao quarto e ver tal desespero de sua esposa, perguntou o que estava acontecendo. Após o relato de sua esposa, ele confirma e acredita na situação contada, afirmando que sua filha, mesmo com aparência grotesca, seja um ser divino, que veio para iluminar sua vida. Decidimos então procurar um especialista para explicar o relato. O psiquiatra afirma que Vai deixar que essa parte Aí, assim, Obrigada. obrigada, Maju. que a Ticiane começou a criar as coisas. E aí o Roberto Justo acabou acreditando nela e ainda falando que a menininha era um ET mesmo. Entenderam, minha gente, como acontece a Entender. compartilhada? Sim. Nenhum dos dois tem uma doença pregressa. Nenhum dos dois tem uma doença, um entra na onda do outro. E vai, Como é viajando. psicose. E eles compartilham de uma psicose. Acontece muito entre casais pela afinidade, né? Acontece muito. Teve uma paciente que veio operar aqui, eu estava contando para as meninas, no centro cirúrgico, não era nem paciente psiquiátrica. Veio fazer uma cirurgia e saiu do centro cirúrgico, acordou dentro da anestesia e começou a dizer que o médico, ao invés de operar o que ela tinha que operar, colocou um chip na cabeça dela. E aí eles foram encaminhados para o serviço do CAPS, psicossocial. Quando foi fazer o acolhimento deles lá, o marido, ele compartilhava com ela todas as visões que ela começou a ter dentro de casa. Que tinha gente filmando ela, que tinha gente pegando não sei o quê. E ele é mesmo, eu vejo a câmera. É mesmo, é verdade, isso acontece mesmo. Aí eles começaram a compartilhar daquela psicose. Então essa é a psicose compartilhada. Só na classificação, o que aconteceu hoje. Então, eu não sabia que era isso, então foi isso que aconteceu. Chegou uma grávida lá dentro hoje, aí ela chegou sem falar nada, o que está acontecendo? Aí ela começava a falar, ela não falava. Ela falava, Eu não sei. eu não sei o que está acontecendo comigo. Não, fala, o que está acontecendo? Aí a irmã dela estava acompanhando, conversava com ela o tempo todo. irmã também? É. Aí eu fiquei assim, mas... Aí a gente, tipo, meio sem reação. Não, se você não falar direito, a gente não vai conseguir te entender. E ela... Aí ela... Nossa, mas morreu. É, aí eu fiquei assim, mas morreu de quê? Mas a mãe dela morreu de eclâmpsia na hora do parto, das duas, só que elas não são gêmeas. Gente, que loucura. Morreu de eclâmpsia no parto das duas. E a mulher lá descobriu que estava grávida de 7 meses, tem 2 dias, que descobriu, aí ela é esquizofrênica e deu a crise de esquizofrenia, que estava controlada. Só que ela estava sem tomar medicação há muito tempo, então a gente não sabe realmente se ela estava, porque quando está gestante não pode tomar algumas medicações, então a gente não sabe se ela parou de tomar porque sabia que estava grávida, estava mentindo pra gente ou não, e sabe se a crise de esquizofrenia que estava tendo agora era pelo medo da mãe de ter morrido de eclâmpsia, a gente não sabia se era verdade. E as duas estavam tipo assim. Quase com as duas? Não, mas com só uma, né? Só que tava tipo, a grávida passa mal. Porque a outra. Eu tô bem, eu tô bem. Elas conversavam assim. E as... Aí pra poder uma conversar com a outra, eu chamava. Muito legal, gente, a ideia da história para mostrar compartilhado. Foi muito interessante. Agora seriedade, vai. Aí a gente fez outra notícia também para exemplificar. A Lu depois vai contar o que isso aconteceu na África, tá? Foi um desastre de trem que colidiu com um elefante. Após colisão com o elefante, o condutor do maquinário, ao voltar ao local e relatar o ocorrido, afirma que quando estava guiando o maquinário, de repente colidiu com um elefante. Relata ter ficado transtornado e mesmo com o elefante morto, conversou com ele dizendo que que ele queria atravessar os trilhos para se alimentar com os amendoins do outro lado da estrada.
Depois ele constatou que o elefante já estava morto, né? Aí ele conversou com a alma do animal e viu ela subir para o céu como se fosse, subir para o céu abanando as orelhas como se fosse asas. No final da entrevista, o condutor chorava muito, transtornado e delirante. A Alma vai explicar. Bom, a gente deu um exemplo do transtorno psicótico breve, né? Nossa, Que é assim, demais. é causado por algum acontecimento traumático, ou senão a morte de alguém, esse tipo de coisa. Aí, nesse caso, ele é não esquizofrênico, né? E ele pode durar durante dias ou semanas, né? E não causa sequelas. O que mais? É isso. É isso. Eles não tem pregressa também, uma história de esquizofrenia pregressa, de doença pregressa, como o da Tícia e do Justo também não tem, né? Mas assim, acontece por um dia até no máximo 2 semanas e passa. Então quer dizer, pode chegar a gente chegando perto surtado e que depois não venha adquirir doença mental, né? Que ele tem um transtorno psicótico breve, que sempre ele é disparado por algum trauma, alguma coisa que tenha ocorrido, né? Que seja um estressor traumático. É isso. Ô, Lucas, entra aí. Gente, esse aqui é um R2, ó. R2, saúde mental, entra aí. Professor, aí ela, na hora do parto feminino, deixa eu arrancar minhas pernas, não? Porque outra vez demorou a colar minhas pernas de novo. Tadinha. E aí, irmã? E a irmã concordando. Aí eu fui pegar no braço dela pra poder ferir pressão. Aí ela, não arranca meu braço, não. Ela, não puxa o braço dela, não, senão solta. Mentira! Não acidente. acredito. Vai ter que ir lá pro Lucas. Pessoal que montou o jornal acidente de percurso. Quer que ajude? Vai lá ajudar ela. Cadê os outros dois? Cola aí, amiga, sim. Isso. Não, esse aqui eu acho que é vocês. É o da Lugar. esse é rápido. Mas tem muito Bora. A Tiane, ela foi embora que ela mora em Araraquara. A gente vai falar sobre os transtornos relacionados à esquizofrenia. Então, a esquizofrenia está relacionada com outros transtornos, no qual se diferenciam pela apresentação de sintomas e duração ou magnitude do prejuízo. Então, tem o transtorno esquizoafetivo, que a principal característica é o período ininterrupto da doença, durante o qual, em algum momento, existe um episódio depressivo maior, maníaco ou misto, junto com os sintomas do critério A, que as meninas já tinham explicado. Para a esquizofrenia. Além disso, durante o mesmo período, a doença ocorre em delírios ou alucinações por pelo menos 2 semanas, na ausência de sintomas provenientes de humor. Deixa eu falar uma coisa sobre isso. Transtornos relacionados a outros tipos de psicose, não é a esquizofrenia, que são outros tipos de transtorno, tá? Porque no livro tava... Transtorno relacionado à esquizofrenia, mas são outros tipos de transtorno. Tipo assim, tava Senão, dentro pessoal, da esquizofrenia. Esses certo, mas é porque é um subtipo. Né? Então a gente vai colocar com uma patologia separada. Porque senão vai ficar igual a esquizofrenia, paranoia, não confundir. Tá bom? Você já no transtorno de personalidade esquizoafetivo? Transtorno de personalidade esquizoafetivo? Que é aquele cara que tá pintando dentro do mato, né? Então, mais ou menos, são essas características. O que diferencia do transtorno esquizoafetivo? Que não perdura, não é uma coisa que vem desde criança para adolescência, né? Não é uma marca registrada da personalidade, ele adquire isso em algum momento da vida, tá? Tem o transtorno esquizoafetivo, que apresenta os sintomas da esquizofrenia
esquizofrenia por menos tempo aos 6 meses necessários para o diagnóstico de esquizofrenia. Ou seja, ele tem os sintomas da esquizofrenia, só que em menos tempo para ser diagnosticado. O funcionamento social ou profissional não está prejudicado nesse transtorno. Gracinha. Obrigada. Deixa eu ver. Vem, Carolina. Vamos, Carol. Carol, você faz parte. Nossa, ela foi tão empenhada. Menos 5 pontos. Não, Tá na Grifinória. a gente colocar a parte dos cuidados de enfermagem, né, nos transtornos psicólogos. Então a gente tentou fazer um resuminho aqui, colocar o tanto que poderia caber, né? Então a gente vai ler. Tá bom. Então a gente colocou estabelecimento profissional no ambiente terapêutico para o paciente. Explicar os procedimentos antes de colocá-los em prática, para que o paciente não fique receoso e entenda o que vai ser feito e o porquê, né? Porque é importante ele ter uma relação de confiança também com o profissional que vai tratá-lo, né? Sem contar aquela coisa que a gente fala da desconfiança, né? Ele é desconfiado. Então, se eu estou fazendo uma entrevista, me conta aí qual é o seu problema. Então, confia em mim. Começa a contar e eu começo. No WhatsApp, o que ele vai achar? Igual o Carlos fala, olhar no olho, né? Reconhecer os delírios do cliente, né, do paciente, à medida que ele percebe o ambiente, pois isso pode nos ajudar a entender os sentimentos que ele vive. Interagir com o cliente com base em coisas reais. Não lidar com o material dos delírios. Interagir sobre a realidade é saudável para ele. É o que a gente falou no início da aula, né? Eu não vou ficar entrando no delírio do paciente. Incentivar ele. Não vou. Mas eu também não vou negá-lo. Né? Não vou agredir o paciente, né? Porque às vezes eu posso, ele estar acreditando tanto uma coisa e eu vou agredi-lo se eu fiz falar para ele que aquilo não existe. Mas trabalhar de uma outra forma, tentando trazê-lo para a realidade. Né? Obviamente tem momentos que é impossível. O paciente está muito agitado, está numa urgência, é impossível entender. Precisa de medicamentos e tal, mas no decorrer do cuidado dele a gente consegue. Reconhecer e apoiar as conquistas do paciente. Projetos concluídos, responsabilidades assumidas, interações iniciadas. Pois assim pode diminuir a ansiedade e a necessidade de alívio como fonte de autoestima. Até no CAPS, quando a gente estabelecia alguma atividade, né, e eles faziam, aí a gente parabenizava eles ficavam muito felizes, né, porque eles conseguiram. De qualquer forma, é uma conquista para eles, né, pequena, mas não é. Os delírios do cliente podem causar sofrimento. A empatia transmite que você se importa com o paciente, né? Interessa por ele e o aceita. Então, deve mostrar empatia pelos sentimentos dele, tranquilizá-lo quanto à sua presença e à sua aceitação. Estabelecer uma certa amizade com o paciente, ser sempre sincero e cumprir promessas feitas. Dar feedback positivo aos êxitos do paciente, pois o mesmo intensifica a sensação de bem-estar do cliente e ajuda a tomar a realidade dos delírios uma situação mais positiva para ele. O que é isso aí? Me explica esses três aí que você deu. Esses dois. Você tem que estabelecer uma reação, um vínculo afetivo assim com ele. Um vínculo terapêutico. Terapêutico com ele. Porque ele você tem sabe que tem diferença. A relação não é uma relação de amizade que você vai fazer, mas é um vínculo terapêutico. Onde é um vínculo de respeito, de empatia, né? Confiança, de né? confiança. de confiança. Você tem que ser sempre sincero com o paciente. Isso, exatamente. Tudo que você prometeu, por exemplo, no dia anterior, Sendo sincero e cumprir o que você prometeu. Você não pode Mas prometer o uma vínculo coisa e não cumprir. terapêutico impede o vínculo de amizade. Né, Cláudia? Impede, porque se você faz um vínculo de amizade, você não tem um vínculo terapêutico. Tanto que a sua amiga psicóloga não pode fazer terapia com você. Né? Carinho. Né? Né, Laura? No começo, não discutir com o cliente,
ou tentar convencê-lo de que os delírios são falsos ou irreais, pois argumentos lógicos não afugentam ideias delirantes e podem interferir no desenvolvimento da confiança. Por exemplo, a Kelly. Eu podia falar assim, Kelly, olha só, vou te falar. Um juiz que trabalha, tanto que ele não trabalha, você acha que ele vai ficar na janela te olhando o dia todo? Ela, na hora, ela fala, não tá conversando. Sabe o quê? Porque Isso você é mais desfaz- uma que não acredita. Isso desfaz o vínculo que Desfaz o vínculo. querendo Que você agride. criar. Eu tô chamando ela de mentirosa, uma coisa que ela tem certeza. E que ela vivencia de E verdade. pra ela aquilo é real, a gente tem que respeitar que A pra vivência, pessoa ela é real. é real, pra Ela ela sente é aquilo. real. Ela pode ouvir vozes de perseguição e pode achar alguma coisa. Pra ela, pra pessoa, aquilo é real. É a mesma coisa que pra gente é real, que a Dilma ganhou a eleição. Pra ela, aquilo é real. Então a gente tem que respeitar aquilo e não nem dar esperança, nem entrar no jogo da pessoa, nem tentar convencer daquela de que aquilo não é uma realidade. E envolver o cliente inicialmente em atividades individuais e gradativamente aumentar o número de pessoas, de grupos pequenos a grupos maiores, pois no começo o cliente desconfiado pode lidar melhor com apenas uma pessoa, aumentando gradativamente é menos ameaçador. Principalmente tem pacientes muito desconfiados, eles não participam da atividade em grupo, né? Quem te chama, eles não querem participar, eles têm que ter esse direito, né? Não é uma obrigação, não está no momento para interagir com muitas pessoas. Isso pode provocar mais delírio, de referência, né? Desconfiando das pessoas e tal. Não é muito legal, muito positivo. E por último, não julgar ou diminuir, ou fazer brincadeiras sobre as crenças do cliente, porque para o cliente o que ele passa não são coisas engraçadas. É explicativo, né, professora? A gente não pode julgar o que a crença, igual a gente comentou isso lá no CAPS. Tem alguns que tem, muitos falam de Deus lá. Alguns são evangélicos, alguns são católicos, alguns são espíritas. Cada um tem uma crença, cada um acredita em uma coisa, cada um com a sua doença mental. Então a gente tem que respeitar o próximo e não procurar não fazer brincadeira, procurar manter imparcial, sem rir, sem expressão, sem fazer uma característica daquela pessoa, e ouvir aquilo e procurar evoluir, né? Aprender o máximo. Isso aí. Pronto. Obrigada. A nossa chamada é a realidade dos CAPs. Então aqui tem uma diferença entre como o CAPS ele deveria ser e como ele é, na forma como os profissionais de saúde trabalham com os pacientes. Aí o CAPS deveria ser substituído por instrumento de trabalho denominador no discurso institucional, escuta, acompanhamento terapêutico, estações, atenção diária por plantão, coletiva ou individualmente, além das chamadas atividades de referência, que deveriam se pautar pela singularização da atenção. Isso quer dizer o quê? Que os profissionais, eles deveriam, assim, focar no paciente de forma ou individual ou coletiva, mas, assim, ter um acompanhamento mais profundo, escutar o que o paciente tem para dizer, dar uma atenção mais direcionado. Por exemplo, quando faz oficina de máscara, estava tendo lá, oficina de máscara de carnaval. Quem falou que eu quero participar de oficina de máscara de carnaval? Então, os CAPs, eles têm que evoluir nesse sentido, né, de trabalhar dentro da singularidade de cada um. E como trabalhar isso com pacientes psicóticos, né? Como eu trabalho essa singularidade, o respeito, a vontade com pacientes psicóticos.
é descrito. E isso foi uma pesquisa que foi realizada. A comunicação em três eixos. Mais alto. Finalidade do trabalho em um centro de atenção psicossocial. Incentivar as pessoas a fazer algo por si mesmas. Visão de finalidade do trabalho em CAPS. Então, assim, não vem mais como um processo, mas se você pega e faz isso e vê a finalidade de terminar aquilo. Exatamente, assim, é baseado na rotina do serviço, e não na necessidade do paciente. Não é no que o paciente precisa, é naquilo que a rotina tem. O horário é esse, que a rotina melhora assim, a atividade é essa, porque a fulana que vai fazer tem habilidade com isso. Né? Não é pautado naquilo que o paciente precisa. A ideia de que reabilitar e superar a crise significa assumir uma posição pedagógica. Criar Rasgou. Mas é a questão da reabilitação. Então, igual ela falou, é igual as meninas falaram agora. Você tem aquela parte de você ser muito amiga, de você reabilitar e deixa de lado o lado terapêutico. O ser doente é novamente como alguém que se. Nossa, não tem nada. Então foi nada. Voltou como? No terceiro eixo, é cuidar como finalidade de trabalho. No usuário em crise e em reabilitação como características de objeto em trabalho de saúde mental. Então, é você ver o paciente como objeto, né? Aí volta aquela questão do... Mas não no sentido pejorativo. É que o paciente como objeto do cuidado. O objeto do cuidado não vai ser doença. É a pessoa que sofre, né? Eu vou voltar para aquele indivíduo como um todo. Né? Então, qual que é a arte do CAPS? É a gente reinventar o cuidado a partir do nada. Então, eu tenho que fazer um cuidado a partir daquilo que não existe, que não é pré-colocado, que não está em protocolo, mas aquilo que eu posso reinventar. A reinvenção é o grande X da questão dos CAPS. O CAPS, por ele ser realmente psicossocial, ele tem que saber se reinventar, porque cada um é diferente. Né? E para eu ver o ser de uma forma integral, cada um vai se apresentar de uma forma para mim. E o último artigo que nós lemos falava sobre o CAPS como abordagem social. Mas será que aí estavam fazendo essa pergunta, mas será que ele é mesmo uma abordagem social? Cuida do paciente para conseguir viver de forma assim, normal, considerada normal na sociedade? Aí a gente vê as vantagens, que é o acolhimento social que tem no CAPS, a interação social, né, entre os pacientes que estão lá e também fora, a família, que lá no CAPS ajuda a ter um autocontrole e a melhora na autonomia. Que no artigo mesmo falava que a família tem mais coragem de aceitar, assim, de deixar esse paciente mental fazer as coisas do cotidiano, que antes não era. E as desvantagens é o risco de centralidade. Muitos acabam achando que o CAPS é a casa deles, aquilo é só o lugar que tem pessoas que aceitam eles. E só querem ir só se sentem bem em CAPS. Teve alguns relatos também que falaram que eles saíam para uma boate, iam com outros amigos e não se sentiam tão bem quanto no CAPS. E por isso que vem esse risco de centralidade, que eles focam no CAPS como se fosse o centro de tudo, de toda a vida deles. Os julgamentos, que muitos profissionais também julgam, que teve até um relato que um paciente namorou com 3 pessoas do CAPS, e aí as pessoas que ali trabalhavam falavam, nossa, ele é um vagabundo, ele não vale nada. E isso também, a gente tem que prestar atenção nesse julgamento, muitas vezes nós mesmos fazemos esse julgamento com esses doentes. A dependência, que é isso mesmo, esse risco de centralidade, que é a dependência, se eu não for no CAPS eu não vou ficar bem, nem nada. E a falta de abordagem na família, até que tem pouco,
Mas assim, tem que ter mais, tem que chamar mais a família para ver a realidade, para eles entenderem esse processo de melhora dessa pessoa. Que vai ter, pode ter surtos e tal, mas que a pessoa se recompõe. E aqui também a gente colocou algumas falas deles, que é de um paciente que falava que bebia muito, do pai, da família do paciente, que ele falava que bebia muito e várias vezes agia como louco, mesmo sem beber. Desconfio que ele tem problema na cabeça, isso o pai falando do filho. E esse aqui é um paciente, relata que não sei por que ir ao CAPS, não estou ouvindo vozes, tenho medo de piorar lá. E isso mostra, assim, o que eles pensam. Nesse caso, desse segundo caso, que ele mostra por que lá. Muitas vezes que fazem atividades que ele não quer participar. E é isso. Às vezes ele não se sente louco o suficiente para estar no carro, a gente ouve muito isso, né? Agora, eu me lembrei nessa questão da autonomia, uma frase que está no Diário da Mari, que quando ela fala sobre qual é o papel do enfermeiro, né, na assistência em saúde mental. Qual que é o papel do profissional de saúde mental nesse cuidado dos pacientes doentes mentais, né? E ela resumiu com uma frase que eu acho que assim é o cerne da questão do cuidado, que é o paciente, ele espera que esse cuidado seja feito